Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tomás, eu sou psicólogo clínico e também professor universitário. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco da compreensão da fenomenologia sobre o transtorno de personalidade borderline. Bom, eu tenho já alguma experiência com pessoas que carregam esse transtorno, pois eu fiz a minha tese de doutorado com um estudo acompanhando durante um ano, fazendo um acompanhamento psicoterapêutico em 3 pacientes com transtorno de personalidade borderline. E, bom, então vou trazer para vocês hoje um pouco sobre esse conhecimento que eu fui adquirindo e apontando principalmente essa visão compreensiva que a fenomenologia nos traz também sobre, não só sobre o tratamento do ser humano, mas também para como lidar com os diferentes transtornos. Então, olhar compreensivamente quer dizer que eu me aproximo da pessoa, onde ela me mostra como é a situação que ela vive. Então, primeiramente, para falar do transtorno de personalidade borderline, a primeira coisa que vem é pessoas que acabam sendo muito impulsivas, que acabam atuando de uma forma muitas vezes agressiva, de maneira muito enfática na maneira de se defender dos outros. Então, o primeiro ponto que a gente pode notar é que são pessoas que acabam reagindo de maneira muito forte para quando se sentem agredidas. Então, essa questão ficou muito clara. E como chegar com pessoas que têm esse tipo de característica? Então, essas pessoas acabam se sentindo muito julgadas. Elas acabam pegando situações que para outras pessoas podem ser situações que não levantariam nenhum tipo de questão, que não fariam com que a pessoa se sinta agredida, mas a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline, ela acaba se sentindo muito depreciada, desvalorizada, entre outras questões. Mas qual é o problema? Não é só que a pessoa ela vai lá e agride para se defender. É que depois ela carrega um sentimento de culpa que é muito corrosivo. Então, ao mesmo tempo que ela acaba agredindo o outro para se defender de maneira impulsiva, depois ela se arrepende, ela sente muita culpa. E essa culpa, ela acaba se manifestando de alguma forma. A pessoa sente tão intensamente essa dor que ela acaba tomando ações de autoagressão. E aí a gente pode ver, por exemplo, manifestações como se cortar ou como agir de maneira muito impulsiva, bebendo demais, se colocando em risco, tendo relações sexuais também sem o mínimo cuidado consigo mesmo, abusando de drogas e outras substâncias que acabam fazendo mal para si. Então esses são comportamentos que acabam sendo derivados dessa sensação, desse sentimento de culpa que essas pessoas carregam. Então esse é o segundo ponto. O importante qual que é aqui? Então, por que isso é relevante para nós terapeutas? Então, o importante é o seguinte, sabendo ou tendo esse olhar compreensivo, eu como terapeuta, eu vou dar esse espaço de acolhimento onde eu vou ter muito cuidado em não julgar. E por que eu falo muito cuidado? Porque nós estamos sempre, na nossa atitude natural, julgando o outro de uma forma ou outra. Se não é um julgamento pessoal, daquilo que eu carrego da minha história de vida, muitas vezes vem um julgamento a partir de uma teoria, a partir de algo que eu aprendi. Muita da literatura que eu estudei, dos artigos que são publicados em relação ao transtorno de personalidade borderline, aparece muitas vezes que são pacientes que acabam tendo muita dificuldade, não só em aderir ao tratamento, mas na relação terapêutica. Então são pacientes que acabam minando, digamos assim, acabam tendo conflito na relação com o terapeuta, com o profissional. Não só o terapeuta, o psicólogo, mas também pode ser o psiquiatra, muitas vezes os enfermeiros. E bom, isso na minha experiência com os pacientes que eu tive fazendo essa pesquisa,
Essa problemática, isso não se mostrou. Mas por quê? Porque eu tive muita atenção de estar na relação terapêutica com um foco total para a pessoa. Então eu tive esse cuidado, essa maior sensibilidade para que a pessoa possa se mostrar, e na medida que ela vai se sentindo com confiança naquele espaço terapêutico, essa pessoa foi baixando as suas barreiras defensivas na relação com os outros. Basicamente, a pessoa que carrega o transtorno de personalidade borderline, e agora entrando para a compreensão antropológica do transtorno, ou falando de outra maneira, fazendo essa compreensão sobre a história de vida da pessoa, para podermos ver como se instaurou ou da onde vem o transtorno de personalidade, podemos constatar que nessas pacientes que eu estive acompanhando, elas tiveram situações de abuso, tanto físico, algumas abusos sexuais na sua infância ou adolescência. Então isso quer dizer o quê? Isso mostra que a pessoa ela foi desenvolvendo uma forma de se relacionar com os outros, onde ela teve essas experiências de muito sofrimento. Então o outro é uma ameaça constante. As outras pessoas sempre vão parecer que em algum momento possam infligir algum tipo de dor para elas. Então isso é um movimento compreensivo, porque quando a gente vê que na história de vida a pessoa teve essas situações, essa pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela teve que se adaptar a essas situações. Então o transtorno, se a gente olha a partir dessa visão compreensiva, é uma adaptação a um meio muito adverso, a um meio muito difícil. E tendo isso em conta, o que acontece? A pessoa ela vive no presente carregando essa forma de se adaptar que vem da sua história de vida. Então, uma pessoa com transtorno borderline, ela vai estar sempre num nível de tensão, num nível de alerta quando há outras pessoas. E isso ela carrega como um automatismo. Como eu falei, a atitude natural que ela vai carregando no seu dia a dia. E em relação, então, quando ela começa uma terapia, isso também se mostra lá. Essa questão de como a pessoa ela vai estar se colocando com o outro, isso também vai se mostrar na relação terapêutica. E aí que a gente tem que fazer a diferença. Aí que o terapeuta deve mostrar que ele é mais tolerante, que ele consegue ter um olhar mais compreensivo. A partir daí, a pessoa ela vai se abrindo para o processo terapêutico e ela vai se abrindo com a sua própria dor. Agora eu estou lembrando de momentos que esses pacientes me falaram durante o processo terapêutico. Agora falando sobre a pesquisa do doutorado, todos esses pacientes falaram que algumas das questões que eles trouxeram para mim durante o processo terapêutico, eles nunca tinham falado disso antes com ninguém. Então era a primeira vez que essas pessoas estavam abrindo essas situações, experiências de sofrimento que elas viveram no passado. E a partir daí, elas conseguiram estar próximas das dores emocionais, do sofrimento emocional e a dor física que essas experiências acarretam, que essas experiências trazem da história de vida. E quando elas se colocam nesse lugar de poder sentir essa dor sem se afastar, sem o movimento da mente que não quer estar em contato desse sofrimento emocional, então existe o processo de transformação, que é o processo catártico. Aí existe a possibilidade de ir amadurecendo esses campos emocionais que ficaram presos nessas experiências e que influenciavam a forma com que a pessoa se relaciona com o mundo e se manifesta no presente. Dessa forma também, essas pessoas conseguiram começar a projetar um futuro melhor para si. Porque até então a projeção de futuro que elas tinham era muito em base a essas relações do passado. Então eram projeções muito negativas que elas colocavam para o seu futuro. Bom, se vocês tiverem interesse de saber mais sobre essa pesquisa, é só entrar no link que eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, que é
o link da biblioteca do Instituto de Psicologia da USP, onde vocês já vai estar direto, né? Um link direcionando para a pesquisa da minha tese de doutorado, e aí vocês encontram o PDF. Tá, pessoal? Isso foi só, digamos assim, uma pequena introdução sobre o que é o transtorno de personalidade borderline, mas uma coisa que também é importante referir é que muitas vezes aparecia como sendo um transtorno crônico, que não tem uma cura. Na minha experiência, existe sim muito a possibilidade de ir com que a pessoa vá melhorando a forma de estar na relação com os outros, a forma de lidar com esse passado de muita dor, de muito sofrimento, e assim a pessoa está no presente de uma forma mais serena, mais tranquila, mais em paz. Então, sim, existe sim a possibilidade de ir melhorando a situação de vida da pessoa, e isso eu conto por quê? Porque muitas vezes, quando os psiquiatras ou algum profissional dá esse diagnóstico para a pessoa e ela vai procurar na internet, ela fica achando coisas de que, como se ela não tivesse a possibilidade de melhora. E, bom, esse estudo, esse tratamento que eu promovi, que eu fiz com esses pacientes, foi em conjunto com um tratamento psiquiátrico no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Então essas pacientes já estavam sendo acompanhadas por um psiquiatra e eu fui de seguida com a psicoterapia. E o interessante foi que até então elas mantinham muitas sintomatologias sobre o transtorno. À medida que elas foram se entregando ao tratamento psicoterapêutico, a sintomatologia também foi diminuindo e foi até muitos dos sintomas foram desaparecendo. Bom, tudo isso está na minha tese de doutorado. Quem achar pertinente pode ir lá, está livre de acesso, então é só entrar no site da biblioteca do Instituto de Psicologia da USP que vocês encontram o PDF lá para poder ver o texto na íntegra. Tá bom, pessoal? Então espero que tenham gostado desse vídeo e, bom, continuarei subindo material. Quem achou legal, dê o like, quem quiser pode compartilhar, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Até a próxima!